Nas tuas férias, o Matheus foi muito induzido pelo JN, viu, cara? Eu praticamente não falava no podcast. Dá pra nascer alguém mais chorão que o Pretzel, viu? Dá pra... Definitivamente. Cara, pra nascer, velho. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu estou aqui para mediar essa nossa discussão sempre quente dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, que sempre estão na zona da Libertadores da imprensa esportiva brasileira aqui no Segunda Bola. Alexandre Pretzel direto na fase de grupos, né, Pretzel? E aí? E aí, André, muito obrigado, prazer em revê-lo. E eu sei que você é um cara consciente, né? Então, se você pudesse votar na minha presença na fase de grupos, você votaria, eu tenho certeza, né? Aliás, eu votaria em você, viu? Se você tivesse concorrido a alguma coisa, ao contrário de outros, viu? Que tentam ser pré-candidatos ou não, mas não conseguem, né? Então, você, André, você teria o meu voto, né? Talvez não como o âncora mais coerente de podcasts, mas como um grande gestor, né, da gente aqui. E aí, Nicola, tudo bem? Você está se candidatando para alguma coisa? Eu não estava sabendo, não. Não, eu gostaria de começar com denúncia, que é jornalismo verdade. Se por algum motivo eu deixar de fazer parte dos podcasts, o responsável atende pelo nome de Alexandre Gaúcho Pretzel. Ele tem conspirado nos bastidores para que eu seja substituído. E aí qualquer um no meu lugar está valendo a pena pelo que eu consegui apurar. Pode ser o Matheus, a quem ele vive reclamando de perseguição. Pode ser o Luiz, esse sim seria o grande alvo dele. A ideia do Pretzel, o podcast do Pretzel é Luiz como mediador, ele como participante e você como debatedor. Porque ele sabe que o Luiz puxaria para ele teria a oportunidade de falar bastante. Não, imagino. Bom, hoje vamos falar de São Paulo, que perdeu por 2-0 para o Independiente Del Valle do Equador em Córdoba, na Argentina, um jogo único na final da Sul-Americana. E a gente vai discutir aqui o jogo, a importância da Sul-Americana para o São Paulo, a final da Sul-Americana em jogo único, o futuro do São Paulo. A gente vai falar de muita coisa aqui. Mas para começar, Alexandre Pretzel, o que você achou do jogo que o São Paulo apresentou lá em Córdoba? Fraco, muito fraco. O Del Valle mereceu a vitória desde o primeiro minuto. Mas o Caleri perdeu 2 ou 3 gols e o Del Valle também perdeu. Aí é que está o detalhe. Então, depois daquele primeiro gol, que até hoje eu não sei porque que o Léo, o zagueiro, não deu um carrinho, né? Para tentar evitar o chute do cara. É um negócio impressionante, ele ficou olhando. E logo em seguida, o Del Valle acerta uma bola na trave, né? E o Felipe Alves faz uma grande defesa. Ali já poderia ser 2-0 e ali a coisa já tinha ido, né? Mas assim, ó, eu já alertava para isso, a gente já falava aqui no podcast também, das nossas participações, nos nossos espaços, que o Del Valle era um time bom, com a bola no pé, um time de uma ideia de jogo já desempenhada há muitos anos, mas uma equipe com dificuldade de se defender. E isso ficou claro no jogo, dava bastante espaço, só que o São Paulo não aproveitou. O São Paulo foi um time tenso, um time travado para mim, um time muito nervoso, bons jogadores durante o ano, como o Diego Costa e como o Nestor, naufragaram na final, né? Naufragaram. Então, assim, ó, faltou muita coisa, principalmente faltou personalidade de decisão, né? Eu até entrevistei o presidente Pimenta na quinta-feira. Sabe o que me chamou a atenção? A alta cúpula do São Paulo imaginava que o Del Valle não existia. Essa que é a realidade. Viu que o título já estava no papo, é a alta cúpula. Só que eles não estão vendo o futebol, porque em campo realmente o São Paulo foi um arremedo de time, né? E o resultado para mim foi muito justo. Parabéns ao Del Valle campeão. Não foi o São Paulo que perdeu, foi o Del Valle que ganhou. Del Valle campeão. E o São Paulo muito travado, talvez aquela pressão do jogo da década, né? De tudo que São Paulo tem que ganhar, senão as coisas vão ficar cada vez piores, tal. Eu acho que isso também não deveria, mas eu acho que influenciou pelo menos na cabeça de alguns jogadores menos experientes. E Nicola, o que você achou dessa partida, do futebol apresentado pelo São Paulo? Muito do que o Pretzel disse tem minha concordância. Eu queria destacar erros individuais, né? Diego Costa, que fez uma boa temporada, é um dos principais jogadores sob o comando do Rogério Ceni, capitão do time, teve uma atuação desastrosa. O primeiro gol que
tem papel fundamental no futuro do jogo, culpa única e exclusiva do Diego Costa. Ele tinha bola para sair dominada, ele podia tentar um passe mais longo, ele podia tentar um bicão para longe, ele tenta não sei o que e a bola acaba voltando aos pés do Independente Del Valle, vai para a direita, chute cruzado e o gol. O gol transforma todo o jogo. O gol muda o padrão do Independente Del Valle, o jogo, a vantagem assusta o São Paulo, que ainda tem algumas oportunidades, porque de fato o Independente Del Valle se defende mal. O espaço entre o lateral direito e o zagueiro era muito bem ocupado pelo São Paulo, que criou as suas chances por lá, o Caleri acabou desperdiçando. E assim, eu não acho que foi um amasso do Independente Del Valle em relação ao São Paulo, como muita gente descreveu, mas o Independente Del Valle foi merecedor, foi mais equilibrado, foi mais time, teve suas chances, teve também no goleiro um cara de uma boa figura, o Caleri perdendo gols. No final das contas, o São Paulo mereceu o vice-campeonato, e acho que a gente pode discutir sim o papel do Rogério Ceni, não só na escalação, como nas substituições, mas também na forma como ele lidou com o jogo, né? na dosagem do ambiente, nas colocações de, eu vou embora se perder, porque é o jogo da... Não sei até que ponto isso também contribuiu. Sobre os conselheiros, o São Paulo, e aí eu acho que isso vale para vários clubes, né? Mas especialmente no São Paulo ainda vale aquela máxima para conselheiros, que são aqueles caras afastados do futebol, da máxima da soberba, né? Do time que é o soberano, enfim. Para a sorte do São Paulo, isso não entra em campo. O São Paulo perdeu não porque menosprezou o Independente Del Valle, embora muitos torcedores do São Paulo e conselheiros tivessem a convicção de que venceria, porque do outro lado tinha um time com pouca camisa. Só para lembrar que esse Independente Del Valle, que foi comprado pelo Sucos Del Valle em 2016, ele nas últimas 3 edições da Libertadores Sub-20 foi a final 3 vezes, com um título e 2 vice-campeonatos. Então, e inclusive em outras competições sul-americanas, tem chegado com mais frequência do que o São Paulo. Né? O São Paulo segunda vez campeão da Sul-Americana, né? Segunda vez. Bicampeão. O São Paulo teria a chance de ser bi também, né? Mas assim, nos últimos anos, o Del Valle é muito mais presente em decisões sul-americanas do que o mesmo São Paulo. E vai ser adversário, né, André, de Flamengo ou Atlético Paranaense na Recopa Sul-Americana. Sim. Pretzel, um bom líder, ele não costuma dar um fardo maior do que os seus liderados conseguem suportar, né? Então, quando o Rogério Ceni dá essa importância absurda para a Sul-Americana, falando inclusive que é um título que pode mudar a história do São Paulo, e eu tenho certeza de que se não fosse o Rogério Ceni falando isso, qualquer técnico que tivesse falado isso seria ironizado no São Paulo. O Rogério Ceni, pelo ídolo que ele é, por ter participado de grandes conquistas, foi campeão do mundo, ficou estranho, mas ninguém ironizou, porque afinal, se ele está falando, ele é o cara que deu títulos ao São Paulo, né? Mas será que esses jogadores, o Rogério Ceni ele não é tão experiente assim como técnico? Será que ele exagerou na importância disso para os jogadores? De repente o discurso que ele usou na imprensa, ele não poderia ter usado apenas no vestiário? Poderia. Só para lembrar que 10 anos atrás, eu estava lá, o São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana contra o Tigre, num jogo que não terminou. O Rogério dá a taça para o Lucas Moura levantar a taça, né, porque foi um personagem muito forte naquele torneio, e ali, aquele título foi minimizado, não pelos atletas, mas pela comunidade são paulina, mas minimizado mesmo. Olha lá, ganhou um título que nem terminou o jogo, e eles passaram anos falando nisso. Então, 10 anos depois, algo que não valia nada se transformou na salvação de São Paulo. Acho que houve um exagero aí, porque o São Paulo precisa de uma política de futebol, o São Paulo precisa de organização, precisa ser menos política e mais futebol. Essa que é a realidade, né? Então eu acho assim, que quando ele começou a falar o jogo da década pode mudar o perfil do São Paulo, mais ou menos, talvez financeiramente ajudaria, claro que ajudaria, mas mudar o perfil com essa diretoria que está aí, com essa politicagem que existe no Conselho, acho que não tem muito a ver. Seria muito importante botar a faixa no peito e ir para a fase de grupo da Libertadores. Isso era que era o mais importante, independentemente se o jogo em 2022, em 21, né, em 26... em 14 e 18, não, o importante é ganhar para estar na fase de grupos da Libertadores, fazer 2 jogos de Recopa, te dar mídia, te dar dinheiro, isso que é importante, mas transformar isso no jogo da década, a década começou o ano passado, concordam comigo? Né? Transformar no jogo da década, né? Então eu acho assim, achei um exagero realmente gigantesco,
E acho que ele poderia ter trabalhado mais a parte interna sobre isso, né? Porque eu não sei a opinião de vocês, o time entrou tenso, entrou travado, entrou muito tenso, mas muito tenso. O São Paulo, assim, ó, São Paulo em termos de tradição, era pro São Paulo estar relaxadão também, né? E o Del Valle jogando de sangue doce, mas o São Paulo tá tranquilo também. Ó, vamos ganhar jogando bola. É o São Paulo Futebol Clube. Mas entrou tenso, entrou travado e aí mereceu perder. Concordo com vocês que achei que os discursos foram muito fortes. O que você acha, Nicola? O Rogério, ele exagera nesse discurso e ele, na sua opinião, ele exagera por quê? Porque ele não tem tanta experiência como técnico ou isso não tem nada a ver? Eu acho que ele quis pilhar o elenco dele, que oscilou ao longo da temporada, né? Viveu bons e maus. É curioso, mas o São Paulo chega para a decisão da Sul-Americana, talvez no seu melhor momento no ano. Físico, com pouquíssimas lesões, foi um São Paulo que teve muito problema de contusão e para esse jogo tinha pouca gente fora, o Nicão voltando, o resto estava todo mundo meio à disposição, o Valser nem vou considerar porque o Valser já está fora há um tempão, o Gabriel Neves, né, esse talvez tenha sido a grande ausência, o Gabriel seria titular se não fosse aquela lesão que o tirou por 10 semanas. Acho que ele quis pôr fogo no jogo, né, acho que ele quis mostrar para os atletas que era hora de dar vida. Que não haveria outra oportunidade melhor. E assim, pro São Paulo de hoje, esse título da Sul-Americana era de fato muito importante. Eu não concordo com o Pretzel quando ele fala, pô, mas a Sul-Americana... Cara, pro São Paulo de hoje, que é um time com enormes dificuldades financeiras, é um time com dívidas na casa dos 700 milhões de reais e que fez uma final durante os 5 anos da gestão Leco, esse número é assustador. O São Paulo, que é o maior campeão recente do futebol brasileiro, ele fez uma final em 5 temporadas. É deprimente, é medonho. Era um São Paulo que perdia em praticamente todos os clássicos. O aproveitamento do São Paulo em clássico. O maior campeão recente do futebol brasileiro, aonde? Não, na década passada, o São Paulo foi o que mais venceu. O São Paulo na década passada foi o Corinthians, na década anterior, né? Só para lembrar. Mas na década passada, por exemplo, foram 3 títulos. Que você já tá falando, tá bom. Então são 2 décadas. Que essa aqui acabou de começar. Nicola parou no tempo, Preto. E parou no tempo, Nicolau. E aí? O São Paulo foi campeão em 5, 6, 7, 8, né? Isso aí. Mundial. A década passada foi do Corinthians e do Palmeiras a partir de 15 também, misturado. É que eu me esqueci que a gente já passou de... Mas tá bom. Na primeira década desse século, o São Paulo foi tricampeão brasileiro de forma consecutiva. O São Paulo foi campeão paulista, o São Paulo foi campeão da Libertadores, enfim. Foi E assim, o que eu quero dizer, aquela realidade não existe mais. O São Paulo ficou para trás no ponto de vista de infraestrutura. O São Paulo se perdeu em relação à parte financeira. É um São Paulo que hoje talvez só consiga dar uma guinada com a SAF, com a Sociedade Anônima do Futebol. Sei que os dirigentes do São Paulo não estão prontos para essa discussão, eles são radicalmente contrários. Mas o São Paulo teria 2 caminhos: ou virar SAF e vender o seu clube para um investidor internacional ou nacional que pudesse colocar muito dinheiro para resolver as coisas, ou adotar o caminho do Flamengo, aquele caminho de cortes, de contenção de custos. Não dá para ter uma folha de 15 milhões de reais por mês com o São Paulo de hoje. São Paulo precisaria reduzir essa folha para 6, 7 milhões de reais. E aí deixaria de ser competitivo, ainda mais competitivo. E aí faria com que o torcedor sofresse ainda mais. Então, assim, sendo bem prático, eu acho que o caminho para o São Paulo hoje seria se transformar numa SAF. O São Paulo não vai fazer isso. E com isso vai continuar nesse círculo vicioso. Não vejo outros caminhos para o São Paulo para voltar a ser protagonista que não sejam a transformação do clube numa SAF. A gente vai voltar para o São Paulo mais perto do fim do podcast, mas para não perder o gancho sul-americana, creio que seja importante discutirmos a importância da Sul-Americana no nosso continente para os nossos clubes. Com a Libertadores hoje muito inchada, né, pelo menos de brasileiros, né? 8 brasileiros vão para a próxima Libertadores, poderiam ter sido 9 se o São Paulo tivesse vencido a Sul-Americana. Esses 8 brasileiros que vão estar lá, que sobra para a Sul-Americana são outros times que não fizeram grandes temporadas, independentemente de serem de grande torcida ou não. O São Paulo deve fazer parte da próxima Sul-Americana. Vocês acham que isso valoriza ou desvaloriza o torneio? Por quê? Por que pergunto isso? Porque há 10 anos, quando o São Paulo chegou lá, menos brasileiros iam para a Libertadores. E a Sul-Americana poderia ter times melhores. Quando muitos times vão para esses
vão para a Sul-Americana, e agora a Sul-Americana tem até fase de grupos, ou seja, ela é muito grande. Você está jogando contra o quinto do Equador, o sexto, enfim. Mas aí você pega uma rebarba que vem da Libertadores e tal, e consegue ainda ter uns grandes times. A Sul-Americana faz sentido para você, Prédio? Claro que faz. Ué, por que não faz sentido? Estão querendo desvalorizar a Sul-Americana por quê? A Sul-Americana me leva para a Libertadores América na fase de grupos, ela me dá 2 jogos de final de Recopa, ela me dá uma boa receita como campeão, certo? E ainda me dá milhões esse ano, Prédio. Pois é, viu? Me dá mídia, me dá repercussão, certo? Pô, eu não consigo entender essa desvalorização da Sul-Americana. Ou ganhar a Liga Europa é ruim? Ganhar a Liga Europa é ruim? Não é igual a Champions. A Sul-Americana não é igual a Libertadores. Cada um no seu lugar. Os caras criaram lá a Liga Conferência. Aqui na América não dá para criar uma terceira competição sul-americana. Não dá. Mas lá dá. E lá a Roma foi campeã com o Mourinho fazendo festa gigantesca, né, cara? Uma oportunidade de um grande título também. Eu acho o seguinte, acho que a gente tem muita mania de desvalorizar as coisas, né? A Sul-Americana é importante sim, eu acho que essa nova fórmula deixou o campeonato interessante, porque passa só o campeão de cada grupo, e aí vem depois nas oitavas 8 times que são os terceiros da Libertadores América, quer dizer, tu não mata o terceiro da Libertadores, eu acho que é bem interessante. Então eu acho que a Sul-Americana sim é um bom campeonato para se ganhar. Papo de torcedor, o que eu vou dizer? Tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. Eu me lembro do Boca Juniors lá, na década que o Nicola falou, o Boca jogava tudo a valer. O Boca ia para uma decisão de Recopa a valer. Ganhar a Recopa é importante sim. Ganhar, ganhar e ganhar. Futebol é para isso. O São Paulo Futebol Clube vive para ganhar títulos. Então disputar Sul-Americana eu acho importante sim. E, Nicola, ampliando um pouco, você acha que a Sul-Americana é importante, mas mesmo com essa Libertadores muito inchada, que era o meu ponto inicial? Não, o inchaço da Libertadores diminui o peso da Sul-Americana aos olhos do torcedor comum, não tenho a menor dúvida disso. Pô, mas só sobrou a Sul-Americana com uma Libertadores com 8 ou 9 clubes brasileiros? Sim, mas se vocês perceberem, os 8 ou 9 clubes brasileiros que participam são, na hora H, chegam sempre os mesmos. Chega o Palmeiras, chega o Flamengo e depois chega mais um. Ou o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense. Então, assim, a Libertadores, ela cria essa falsa ilusão de que é uma Libertadores mais abrangente, que comporta todo mundo, mas na hora H, os que chegam são sempre os mesmos. Então, e a Sul-Americana, outra coisa que pega, que faz com que pro torcedor brasileiro a Sul-Americana seja vista como um torneio muito secundário, ele é um torneio secundário, mas para mim é um torneio importante. O torcedor dá menos importância à Sula do que eu dou. Eu acho que esse fenômeno tem muito a ver com o fato de que quase sempre no Brasil, o time brasileiro que vai bem é aquele que briga contra o rebaixamento. São vários os casos. O Atlético Goianiense, por exemplo, chegou à semifinal e é candidatíssimo ao rebaixamento. O Goiás, em outros tempos, foi vice-campeão e caiu. A Ponte Preta, em outros tempos, foi vice-campeã e caiu. Então a gente tem um histórico de times que vão muito mal no Campeonato Brasileiro e conseguem boas arrancadas na Sul-Americana. Isso acaba ficando no inconsciente dos caras, fazendo com que o torneio perca importância. Cara, ser campeão internacional é super importante. E assim, para usar o exemplo claro do São Paulo, o São Paulo hoje não tem capacidade, não tem força, não tem condição financeira de ser protagonista na Libertadores. E até acho, você agora há pouco disse que é provável que o São Paulo joga a Sul-Americana no ano que vem. Eu não duvido que o São Paulo se classifique via pré-Libertadores. Com a eliminação do São Paulo na Sula, já está meio definido que a gente vai ter 8 clubes garantidos para a Libertadores e a Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo ou o Atlético, aquele que for campeão, vai estar entre os G6. O mesmo vale para Flamengo e Corinthians, que serão um ou outro será campeão da Copa do Brasil. Então a gente deve ter um G8. Tá? Não o G9, né? Já tivemos G9. Não, né? O G9 morreu. O G9 morreu. E o G9 já era difícil mesmo que o São Paulo fosse campeão, porque se o São Paulo tivesse sido campeão, ele provavelmente não estaria entre os 8 primeiros, né? Porque o São Paulo abriria a mão Mas já temos um brasileiro a menos a Libertadores, já é uma novidade. Né? Então, assim, o São Paulo hoje tem 37 pontos com um jogo a menos. O 8º colocado é o América com 42. São 5 pontos de vantagem. Se o São Paulo vence esse jogo a menos, se eu não me engano, é com o Avaí, a diferença cai para 2. Curitiba. Então, é Curitiba, não é isso? O São Paulo já fez 4-0 no Avaí. Então, se o São Paulo vence esse jogo a menos, e é um jogo perfeitamente vencível, o São Paulo fica a 2 pontos do América, que não é um concorrente com o tamanho do investimento, da capacidade do São Paulo. Se enfrentam agora. Pode pegar uma... No momento que nós estamos aqui, o São Paulo e a América se enfrentam agora.
Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o São Paulo ainda pode pegar uma pré-Libertadores, mas pro ano de 2023, Carbone, vai ser mais ou menos a mesma coisa, cara. Vai ser um time que vai estar muito mais pronto para jogar a Sul-Americana do que o campeonato, do que a Libertadores da América. Porque o São Paulo tem inúmeros problemas, quase todos passando pela parte financeira. E eu vejo esse depoimento que vocês fizeram da Sul-Americana e o torcedor, ao mesmo tempo, desvalorizando, né, a competição, principalmente se é um clube grande, né, como São Paulo, que costuma desvalorizar esse tipo de torneio quando chega lá. Mas agora, dessa maneira, não foi o que aconteceu. Quando eu olho para a Conference League, que o Pretzel falou, tem uma coisa curiosa, né? Porque quando você olha a lista de jogos de hoje, que nós temos todo dia lá no Yahoo, você pode conferir os jogos que vão passar na TV. Tem lá, nos dias que tem Europa League, Champions, tem a Conference League também, né? No dia da Europa League. E aí, são aqueles jogos de times que você nunca ouviu falar. E aí eu penso, caramba, isso aqui tem transmissão pro Brasil, né? Se eu quiser, eu consigo acessar aquele jogo, mas eu nunca vou ver aquele jogo. Eu vou ver a final, né? O home final que o Pretzel citou e tal. Mas aí, se você reflete bem sobre o futebol e sobre tudo, você pensa, mas esse jogo não é pra gente aqui no Brasil. Claro, ver. Evidente. O jogo é pro estoniano e pro cara do Azerbaijão ver. Claro. É para esse, porque eles estão jogando entre eles. E eles também merecem jogar uma competição continental e eles não vão ter chance nunca na Champions e na Europa League eles caem na primeira fase. Estão jogando a vida também. É isso que a gente tem que ver, né? Tem essa importância também pelo lado dos pequenos, né? Mas ao mesmo tempo me vem a gente tenta copiar tudo de lá, né? E a gente copiou a final em jogo único para a Sul-Americana e para a Libertadores. Eu achei, inicialmente, eu não vou falar que eu não falei. Eu achei uma ideia genial no começo. Eu falei, isso é fantástico, a Conmebol vai promover e vai ser fantástico. Aí depois de 2 Sul-Americanas que eu vejo, um público de 6 mil pessoas lá, né, entre Atlético Paranaense e Bragantino, no Centenário Montevidéu. E esse público do São Paulo ontem, que assim, por mais que tivessem ido São Paulinos lá, o estádio claramente não estava lotado. Sim. Isso desvaloriza a competição e não valoriza. Aí eu tenho algumas coisas aqui para questionar para vocês. Primeiro, o preço do ingresso. Ele me parece muito alto, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Somos um continente pobre, não tem linha ferroviária para lá, é só voo. Ou senão você passa uma semana no ônibus. Pretzel, depois dessas experiências, deveria continuar em final única, porque São Paulo e Independente Del Valle lotaria as duas. Se fossem 2 finais, lotaria os 2. Ainda dá, a Conmebol, você acha que ela vai repensar isso? Ou de repente promover melhor para o público local, que é quem pode lotar aquilo? Primeiro que é o seguinte, esse jogo seria em Brasília, né? E aí, como aí tem a eleição marcada aqui pro dia 2 de outubro, o jogo passou para Córdoba, ponto. Mas eles também não se deram conta que a gente tinha eleição aqui. Também já foi um erro, né? Então já houve uma mudança de local, ponto. Primeiro eu acho o seguinte, a ideia foi interessante. Só que a gente não tem condição de copiar a Europa, cara. Não temos condição de copiar a Europa. A nossa realidade financeira não adianta. A realidade financeira de transporte que tu citaste muito bem, tudo isso que tu elencou aí, meu caro André, é praticamente uma definição do assunto, é isso aí mesmo. Por exemplo, como é que eu vou gastar para ir a Córdoba? Eu já fui a Córdoba 2 vezes, tá? É uma bela cidade, viu? O estádio Mário Kempis é um grande estádio, 57 mil pessoas cabem lá. Na Copa América de 2011, nossa, lá se vão 11 anos, eu fiz 2 jogos lá também, certo? Mas você jogou com a Argentina lá, não jogou, Pretzel? O Brasil jogou contra o Paraguai e jogou mais uma partida depois. Foram 2 jogos que o Brasil fez na Copa América lá, na primeira fase, se eu não estou enganado. E aí, o que aconteceu, André? Só para eu contar, eu tava na Grande Buenos Aires, onde o Brasil ficou, e aí teve aquele vulcão chileno, vocês lembram? Que acabou soltando muita fumaça e tal, gases tóxicos, e os aeroportos fecharam na região. E eu tive que ir de Buenos Aires para Córdoba de ônibus leito, claro, na época, mas 6 horas e meia de viagem. 6 horas e meia de viagem de ônibus. De avião, Buenos Aires, Córdoba, dá 1 hora. Então eu consegui. O segundo jogo eu consegui ir de avião. O primeiro eu fui de ônibus. Tá? Então, assim, é um negócio realmente que você tem que ir a Buenos Aires, que já não é barato, sair aqui de São Paulo. São 3 horas de viagem.
Você chega lá. Se você não tiver voo para Córdoba, que também não é muito barato, você tem que pegar um ônibus. Então é uma epopeia já para chegar. Não é tão desgastante, mas para quem quer se divertir já é uma epopeia para chegar. Então eu acho o seguinte, a cidade ela é muito legal, mas ela não estava pronta para receber um jogo que não tem nada a ver com a cidade. É isso que o André está falando e eu concordo com isso. A experiência ela vale, mas a nossa realidade é diferente. Por exemplo, outra coisa, acho que a Conmebol deveria começar pelas grandes capitais. Então, sabe, colocar um jogo em Córdoba, aí colocar um jogo em Guayaquil, né, sabe? Começa pelas grandes capitais que elas vão te dar chance de você chegar rapidamente, você ter hospedagem, você ter mais facilidade para ficar ali, durante 2 dias naquele local, né? Também tem isso. Então, acho que a nossa realidade é muito distante. Eu acho que a experiência foi válida. Nós estamos no 4º ano de final única, mas eu concordo que você jogar para um estádio vazio é um anticlímax e uma desvalorização da competição. Então está na hora de voltar os 2 jogos. Porque o Del Valle não jogaria no seu estádio, né? O Del Valle jogaria provavelmente em Quito. E aí lotaria em Quito e lotaria no Morumbi. Não teria problema nenhum. E é isso que eles têm que se dar conta, como lotaria no Maracanã e como lotaria na Arena da Baixada. Talvez Guayaquil tenhamos um estádio vazio por todos os problemas que Guayaquil está vivendo nesse momento. Então está na hora de voltar os 2 jogos. Você acha que tem que voltar atrás, Nicola? Eu acho que eu desde o princípio eu não gostei muito da ideia, não. Porque eu acho que tira do torcedor a oportunidade. Cara, tem torcedores que foram em todos os jogos como mandantes. Esses caras vão ficar alijados da grande decisão. Só para pegar um número recente, há 2 dias da final da Sul-Americana eram 8 mil ingressos vendidos. Na antivéspera da decisão em Córdoba, a organização promoveu uma festa em Córdoba para ver se despertava na população local a consciência de que ia ter jogo, e vários ingressos foram doados. O cara acertava o gol lá, o cara ganhava ingresso. Isso. Então, assim, o estádio que a gente viu relativamente vazio, ele tem uma maquiagem lá, ele tem muita gente que ganhou esse ingresso para poder estar no jogo. A presença de torcedores do São Paulo até foi uma presença importante, mas se fosse em uma capital, se fosse, por exemplo, em Buenos Aires, se fosse, por exemplo, em Montevidéu, teria mais gente. E aí é só para você entender o porquê de é tão difícil levar torcedores para cidades como Córdoba e Guayaquil. A malha aérea é muito pequena. Então, a quantidade de voos disponíveis por dia ela é mínima. E quando você tem uma quantidade pequena e uma procura grande, uma demanda alta, a passagem aérea fica inviável. Ir para Córdoba no dia em que o São Paulo conseguiu a classificação estava custando quase R$9 mil, com detalhe, nem era um voo direto, você tinha que ir para Buenos Aires, esperar por uma escala. Então uma viagem de mais ou menos 13, 14 horas custando R$9 mil é um absurdo, não tem o menor cabimento. Para Guayaquil, a primeira parcial divulgada era de 7.700 ingressos. Estamos falando da final da Libertadores, 7 mil ingressos vendidos para rubro-negros, 700 mil para torcedores do Atlético. Não é falta de vontade, todo mundo gostaria de ir, mas o pacote Guayaquil custa entre 15 e 20 mil reais. Não há condição. E para uma cidade, viu? Para uma cidade que é uma cidade, com todo o respeito a Guayaquil, e já desrespeitando, uma cidade que não dá para receber isso aí, cara. Mas acho assim, Pretzel, os caras não vão deixar de ir pra final porque a Guayaquil é uma cidade perigosa ou porque teve terremoto. Os caras não vão porque não tem condição financeira. Claro, mas eu tô te dizendo que a cidade também não tem condição de receber esse público. Não ajuda. A Conmebol ela errou muito na mão. Você quer repetir o que é produzido na Europa? Eu acho que temos características diferentes e deveríamos respeitar essa diferença. Mas beleza, você quer importar aquilo que é feito na Europa, beleza. Então, faz bem o basicão, vai de Maracanã, numa temporada na Libertadores, de Brasília na outra. O Pretzel já explicou os problemas. Enfim, você precisa ter grandes capitais. Aí você vai para Montevidéu, já rolou o jogo em Montevidéu. Daí você vai para Buenos Aires. Talvez Assunção, no Paraguai. Santiago, Assunção. Isso, assim, Bogotá, não inventa, Bogotá cara, dá para fazer. Não inventa, mas também já seria um deslocamento muito longo. Sim, mas assim, não inventa, cara. Se você não fizer o básico, você vai dar um tiro no pé. A Conmebol tem dado tiro nos pés nas próprias competições dela. Cara, é uma vergonha você não ter o estádio lotado. E assim,
você ter 2 jogos, na casa de um, na casa do outro, com os 2 estádios cheios, você quer coisa mais legal do que isso? E é justo também, né? Pra mim é muito mais justo você decidir um campeão em 180 minutos do que em 90. Aí você, nem sei se vocês concordam, mas você fez todas as fases de mata-mata em 2 jogos. E aí você deixa a final, que é a parte mais importante, pra ser decidida em um jogo só, com a chance de um erro de um árbitro, de um lateral esquerdo, de uma expulsão. Enfim, não gosto nem um pouco do confronto em 2 jogos, da final em 2 jogos. Mas com esse aspecto da Conmebol, que os caras parecem, vamos escolher uma bem complicada, vamos escolher uma que a gente vai dificultar bem a vida dos caras. Parabéns aos envolvidos, vocês são muito bons. Eu tenderia a concordar com vocês sobre a final em 2 jogos. Mas por que eu vejo justiça numa final em jogo único, nesse caso específico de um jogo que é da competição mais importante sul-americana, que é em mata-mata, né? O fim é mata-mata. Porque quem decide em casa? Esse é o grande ponto. Quem decide em casa? O time que teve melhor campanha. O time independentemente de ter melhor campanha ou não, os times não pegam os mesmos adversários. Você pode ter dado sorte no sorteio lá atrás, e aí você dizimou os adversários na fase de grupos, e aí você pegou uma tabela fácil até as quartas de final, foi dizimando todo mundo, mas o outro que roeu o osso ali, que pegou times difíceis, tanto na fase de grupos quanto nas quartas e nas oitavas, enfim, na semifinal todo mundo... Mas pelo menos vai jogar na casa, o Carboni. Assim, tem gente que gosta, tem gente que prefere decidir em casa do que fora, tem gente que prefere, fazer o primeiro jogo em casa e decidir fora, mas nesse formato que vocês criaram aí, do jogo único, você nem dá a chance do cara jogar em casa, meu. Foi por isso que mas assim, numa questão de justiça. Agora, o que eu pensava, né, pela experiência que existe na Europa, o que eu achei que a Conmebol fosse fazer? Uma grande promoção para o público local ir, porque quem lota o estádio, eu sei que na Europa é diferente porque esse jogo é muito concorrido, mas quem lotaria o estádio de Guayaquil, que o Pretzel falou, seria o povo de Guayaquil. Claro. Eles vão lotar o estádio. E a final tá marcada para lá, tem que estar marcada desde o ano anterior. Só que aí caímos em um outro problema. Você vai pagar por um jogo que eu pagaria se fosse aqui em São Paulo, para ver um jogo que eu não sei qual será. É a final da Libertadores, mas eu não sei quem vai chegar. Você vende muito antes desse ingresso, tudo bem. Agora, R$500, R$700 eu não pagaria. Eu não pagaria. Esse jogo é no máximo para R$90, R$80, tá louco. Então, a Conmebol errou na mão no preço do ingresso também. Como é que o povo de Guayaquil vai... Eu vou pagar 700, porque é em dólar, né? É R$700 para ver... Eles acham que o evento se sobrepõe à realidade financeira da população, né? E não se sobrepõe. Absurdo. E aí, só mais uma. Imagina se a final da Sul-Americana fosse Atlético Goianiense e Independente Del Valle. Sim, imagina. O que seria do público? A gente ia ter 5 mil pessoas em Córdoba. 5 mil a gente ia ter. Não tinha pensado nisso, mas com certeza. Seria semelhante aos 6 mil aí de Atlético Paranaense e Bragantino. Bom, vamos voltar para o São Paulo. Agora, Pretzel, depois do baque, Rogério Ceni, primeiro assim, o que você espera desse ano, desse finzinho de ano do São Paulo? Você acha que o São Paulo consegue ficar entre os 8 aí para ir para a pré-Libertadores? E depois, o que você acha do pós? O Rogério deveria continuar no cargo, faxina geral no elenco, o que você acha? São Paulo tem que enfrentar Inter, Palmeiras e Fluminense da ponta de cima. E ainda tem 4 confrontos diretos fundamentais, que é aqui que o São Paulo vai definir se volta para a pré-Libertadores. Os confrontos são contra Botafogo, Coritiba, não necessariamente nessa ordem, Juventude e Atlético Goianiense, certo? O São Paulo enfrenta esses 4 times ainda, além de pegar Palmeiras, Fluminense e Inter. Então, desses 4 confrontos da ponta de baixo da tabela, você tem que fazer 10 pontos em 12, pelo menos. Não é fácil, porque esses jogos são contra Botafogo, contra Atlético Goianiense e contra o Coritiba no Morumbi, e contra o Juventude em Caxias do Sul. Então tu tem que fazer, cara, 10 pontos pelo menos desses 12 aí, para o São Paulo conseguir voltar para disputar pelo menos uma pré-Libertadores. Sobre a permanência do Rogério, eu acho assim, ele colocou muita pressão mesmo em cima de títulos, né? Ele me parece muito desanimado. Bastante desanimado, porque ele está vendo que financeiramente aquele São Paulo que ele viveu, como o maior jogador da história do São Paulo talvez, não existe mais.
E acho que ele viu bem a questão política também ao lado dele, né? Com essa mudança na reeleição e tal. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, o presidente Casares, depois do jogo, ele foi para a rede social, cara. Ele não deu entrevista no estádio. Os dirigentes atuais, eles só querem aparecer na boa, cara. É um negócio realmente impressionante isso. Impressionante. O São Paulo, politicamente, virou a capitania hereditária, né? Virou uma capitania hereditária. Muito fácil lá você eleger filho de conselheiro e tal, você dá uma boquinha aqui, outra ali. É isso que virou São Paulo, que é o clube mais antidemocrático. E será que o Rogério não tá vendo isso aí? Daqui a pouco ele olha pros caras da comissão técnica. Cara, como é que nós vamos ganhar assim, desse jeito e tal? Será que a gente vai ter condição de competir? O Rogério, para mim, foi um dos maiores profissionais que eu vi como jogador e como técnico, ele é um treinador já vencedor. São 6 títulos já importantes. Será que ele vai entrar apenas para competir? Talvez esse seja o desânimo do Rogério. Saber que no ano que vem vai ser muito difícil ganhar título. Então, eu acho que ele vai ficar. Atenção, é um achômetro apenas, perfeito? Eu acho. Acho, porque dirigir o São Paulo é muito forte. Mas se ele não ficar também, talvez eu não me surpreenda daqui... Quantos jogos faltam, pessoal? 9, 10? 10 jogos pro São Paulo, né? Daqui 10 jogos. O que você acha, Nicola, do Rogério e de uma possível faxina no elenco? O Prédio falou agora há pouco sobre os jogos que faltam, sobre o calendário, enfim, eu também já tinha dito que a diferença é de 5 pontos para o América, que eu acho que dá para o São Paulo pensar em pré-Libertadores. Mas então eu vou começar a projetar para o ano que vem. Mas tu não acha a tabela ruim? A tabela é chata. Não, acho que os quatro jogos Esses que você 4 citou, jogos, eles são ganháveis, mas eles são confrontos diretos. Dá pra fazer 12 pontos. Eu acho que o São Paulo tem a obrigação de fazer 12 pontos. Se ele quiser sonhar com pré-Libertadores, ele precisa ganhar os 3 em casa, precisa ganhar do Juventude fora. Juventude já rebaixado, a pior campanha do Campeonato Brasileiro. Nicola, o time de São Paulo, se for comparar com o América Mineiro, é o São Paulo que tem que estar na pré, né? Não tem razão. Pois é, ponto. Mas o América tá jogando muito mais que o São Paulo, sejamos justos. Mais regular e confiável. Embora também o América tenha crescido no Brasileiro a partir do momento que teve só uma competição, e o São Paulo sempre se viu com outras competições. Isso acaba mas gerando... paciência, né? Essa é a realidade beleza, do América. Beleza. Assim, ó, o América faz uma campanha 1000 vezes melhor que a do São Paulo. Isso é indiscutível. Assim, eu não acho que o São Paulo tenha fracassado na final por causa da mudança estatutária. Eu sou contrário ao que foi feito. Não considero um golpe porque teve a aprovação dos sócios e dos conselheiros, só não acho ético nem bacana você mudar as regras do jogo para beneficiar aquele que está no poder. Então, assim, se você quer votar a reeleição no São Paulo, você permita que essa reeleição seja plausível e possível para o próximo mandato, a partir da próxima eleição. Mas eu não acho que isso foi um golpe e também não acho que isso tem interferência em campo. Eu condeno o comportamento do Rogério de ficar colocando pressão, não só sobre o jogo, né? Mas a cada entrevista. O Rogério renovou o contrato 3 meses atrás. Imagina a gente, ou eu ou o Prédio, a gente renova o contrato e toda vez que a gente vem fazer o podcast, a gente fica dando as cutucadas no Carbone, quando não sei não, hein? Olha lá, hein? Esse podcast aqui, eu acho que eu não sei, ele tá dando sinais claros de que ele iria embora se não fosse campeão. Por quê? Você não renovou o contrato 2 meses atrás? Você tem contrato até dezembro de 23. A impressão que eu tenho, isso até talvez eu tenha sido influenciado por um dirigente do São Paulo, é de que o Rogério tá cavando esse cenário ruim, essa complicação, para poder, na virada do ano, se fortalecer na hora de pedir reforços. Porque desde que chegou ao São Paulo, o Rogério fez vários pedidos de reforços e a maioria deles foi ignorado pela diretoria. Então ele cria esse cenário de estou indo embora, para meio que tornar a diretoria refém dos pedidos dele. Só que só para citar 2 casos, o Andrés Colorado e o André Anderson foram pedidos do Rogério Ceni. E esses caras têm um desempenho horroroso. Sobre o futuro, eu tô com uma listinha aqui, até legal para pegar a lista, porque senão a gente esquece. Luizão e Igor Gomes vão embora do São Paulo, não por vontade do São Paulo, mas porque não renovaram o contrato. O Luizão tem contrato até 30 de janeiro, o Igor Gomes tem contrato até 30 de março. São Paulo fez inúmeras propostas para renovar, os caras não aceitaram porque vão para a Europa. O Éder tem contrato só até dezembro, vai embora do São Paulo porque ganha R$700 mil por mês, custo-benefício ruim, é um cara que é sempre reserva, tem 7 gols na temporada, até acho que ele entrou relativamente bem na final, mas um cara que custa 700 mil por mês não pode ser tão mal utilizado. Andrés Colorado, o volante que veio por empréstimo, a pedido do Rogério vai ser devolvido. O André Anderson, se o São Paulo conseguir devolvê-lo antes do tempo, ele vai embora. O problema é que o André está emprestado pela Lazio até a metade do ano que vem. Então o São Paulo vai tentar convencer a Lazio. Não é mau jogador. Não consegue jogar, tá 2 meses sem jogo. Não, ok, ele se machucou, mas atenção, joga no São Paulo. Não é mau jogador.
Então, o André Anderson é um cara que, se o São Paulo conseguir, o São Paulo vai devolver. Aí eu queria destacar os casos de Rafinha, Miranda e Reinaldo. São caras que perderam espaço no São Paulo. O Reinaldo ainda foi titular na final. Os outros dois foram reservas. E tem custo alto. O Rafinha ganha na casa dos 400 mil por mês, o Miranda ganha na casa dos 500 mil por mês e o Reinaldo mais 400 mil. 400, 400, 800, mais 500, 1 milhão e 300 mil reais por três caras que não são titulares. Se o São Paulo tivesse ido à Libertadores, ganhou a Sul-Americana, garantiu vaga na Libertadores, garantiu vaga na Recopa, eu acho que a postura em relação aos três seria diferente. Sem a Libertadores, eu acho que é plausível que os três não fiquem, ou alguns dos três não fiquem, tá? Tem ainda a situação do Valse, que é aquele zagueiro revelado no São Paulo, que estava praticamente vendido para o Red Bull Bragantino. Ele se contundiu na seleção brasileira sub-20, precisou passar por uma cirurgia, estava voltando, passou por outra cirurgia, o contrato acaba em dezembro. Acho que o São Paulo vai renovar o contrato com o Valse para que ele possa terminar a recuperação, é o mínimo que se espera de um clube como o São Paulo. E aí, só para fechar, o 10º caso é o do Gabriel Neves. Ele entre aspas, dono dos direitos econômicos dele, e alugou esses direitos para o São Paulo por $300 mil. Esse contrato termina em dezembro. Para comprá-lo, o São Paulo havia prometido que pagaria $1 milhão e 700 mil. Essa decisão havia sido tomada antes da final da Sula. Então, a menos que a falta de receitas e a queda com o vice-campeonato mude a postura, o Gabriel Neves foi avisado pelo São Paulo que vai ser comprado. Eu nem sabia, Nicola, que era possível um jogador alugar por um time. Assim, ele conta como um empréstimo. Ele virou dono dos direitos econômicos? É isso. Isso. Ele rescindiu o contrato no Nacional do Uruguai e foi emprestado por ele mesmo ao São Paulo. Sim. Ele assinou um contrato de 1 ano. Entendeu? Não, só que ele pode fazer isso. Ele condiciona. Se você quiser, depois de 1 ano, ficar comigo, o valor para ser pago é $1 milhão e 700 mil. Paga para quem? Paga para mim mesmo. $1 milhão e 700 mil, senão eu vou estar livre no mercado. Sim. Porque assim, quando ele rescinde com o Nacional, ele abre mão de algumas quantias, da possibilidade de, enfim, ele tinha uma grana para receber do Nacional do Uruguai, não recebeu, e aí ele cria essa situação. Se o São Paulo quiser, vai precisar pagar $1 milhão e 700 mil para ele. Jogador normal, viu? O Crespo achava ele um fenômeno, jogador normal. Eu acho que ele melhorou bem, Pretz. Eu acho que nessa reta final, até se machucar, ele tinha aquele... Eu não via nada. O torcedor do São Paulo era apaixonado. Não, mas eu concordo, internet, viu? Né? Ele melhorou. E pra mim é normal. Na melhora dele, ele é normal. E ele virou um fenômeno na internet, mas sem se justificar. Depois ele conseguiu jogar bem. Eu acho um jogador médio, mas se não custasse tanto, poderia ficar. O Fernandes dos Santos é melhor que ele. Eu acho ele mais bola. Eu acho que com a bola ele joga mais. Porque o Fernandes é mais pitbull, né? O Fernandes é aquele cara que rouba a bola e toca pro cara do lado. Pablo Maia ou Gabriel Neves? Não, mas o Pablo Maia vai ser vendido, né? Esse é um cara que... o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor... Então, você pode até colocar na sua cadernetinha aí, Pretzel, 3 movimentos que devem acontecer por vendas. Por que na minha? Pelé... Coloque na sua. Ué, não, mas é que eu já anotei. Vou anotar de novo. O Léo Pelé deve ir para a França. O Léo Pelé teve proposta para ir, recusou porque tinha a expectativa, a intenção de ser campeão. Então, eu acho que na janela de inverno lá na Europa ele deve ir para a França. E Pablo Maia e Rodrigo Nestor são caras que o São Paulo vai precisar vender. Por conta daquela dificuldade financeira, da falta de receita, o São Paulo deve criar... Tem que ter comprador, né? Tem que ter comprador para esses caras, né? Agora é o seguinte, a primeira pergunta que eu faria pro Léo Pelé na França, por que você não deu carrinho no cara no cara do Del Valle, cara? Tu ficou olhando o cara chutar no gol, pô. Foi ou não foi, hein? Ele ficou olhando o cara chutar no gol, cara. Dá o carrinho, tudo bem se a bola passar por ti e tal, mas vai no cara, pô. E pra gente finalizar nossa discussão aqui, sei que o Nicola citou de passagem aí a SAF. Eu imagino que daqui 10, 20 anos todos os clubes vão virar SAF. Porque você vai ser meio que pressionado e vai estar olhando a grama verde do vizinho, entendeu? Não sei, Pretz, quando que você vê isso acontecer no São Paulo? Olha... Mesmo, porque assim, uma coisa é o clube ser bem gerido e você ter rivais que estão sendo SAF e estão lá toda hora com muita grana e tal, lá te tentando. Outra coisa é você não fazer escolhas corretas, não ter uma gestão absurdamente boa e tá vendo seus rivais decolando, né? Tudo que é feito de sopetão no Brasil, eu fico com os 2 pés atrás, né? Então a SAF ela foi feita de sopetão no Brasil. O Botafogo já está tendo problemas ali, né? Já está tendo problemas com a sua SAF, está tentando resolver. A do Cruzeiro deu muito certo no primeiro ano, mas é uma Série B, né? Queremos ver agora a SAF na Série A.
Estão falando aí que o Ronaldo vai trazer 2 investidores bilionários para o Cruzeiro. Eu quero ver para crer. São Tomé está aqui do meu lado sempre. Eu quero ver para crer. Né? Então, assim, SAF no Brasil, você luta contra 330 conselheiros. Então, realmente, o Botafogo foi uma urgência para sobreviver. O Cruzeiro foi uma emergência para tentar voltar a ser perto do que ele era. Né? Ou do que ele é, porque ele é muito grande, ponto. O São Paulo, o São Paulo vai ser o último clube, se fizer, a fazer uma SAF. O São Paulo é a capitania hereditária. O São Paulo tem 120 conselheiros vitalícios. Se tu pegar desses 120, talvez 100 não apareçam no clube. Não sabem quem é o Del Valle, talvez, certo? O São Paulo virou a capitania hereditária. É isso, o São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil. O plano de sócio-torcedor de São Paulo é um fiasco. O sócio não tem direito a nada. É um negócio realmente impressionante. E ainda eles querem me vender o papo de que na sede social, 40% daqui os caras são corintianos ou palmeirenses. Porra, sabe? Eles tentam me vender isso aí, cara. Só que esse corintiano e esse palmeirense sócio do social, André, esse pode votar lá se o Júlio Casares tem que ser reeleito ou não. Então, se o negócio tá ruim, é tudo o inverso. O palmeirense e o corintiano querem que permaneça assim, então votam pela reeleição. Sabe, cara, é um negócio assim, é um negócio inexplicável. São Paulo, né, que eles arrotam, clube de vanguarda, né, tá? Cara, isso aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tô há 15 anos aqui, o São Paulo era o maior clube da América do Sul. E era mesmo. Era o maior clube da América do Sul. Sabia usar a Lei Pelé para contratar jogadores, né? Não pagava muito aos seus atletas. Quem jogava no São Paulo ganhava menos do que no Corinthians e no Palmeiras. É só ver, ganhava menos. Certo? Porque jogar no São Paulo era tudo o que representava. Você está jogando no São Paulo. A gente paga isso aqui. Quer ou não quer? Você está jogando no São Paulo Futebol Clube. Hoje o Nicola já trouxe. O São Paulo gasta mundos e fundos e não tem time. Né? E tem lá 120 conselheiros vitalícios que ficam no toma lá da cá, com forte poder de decisão, né? Num conselho muito antidemocrático. Então, Andrezinho, a SAF no São Paulo talvez seja o último dos moicanos. O que você acha, Nicola? Você concorda com isso? Quando que o São Paulo virar SAF? O São Paulo vai virar SAF no momento em que alguma sociedade anônima do futebol arrebentar no futebol brasileiro. Digamos que o grupo que administra o Liverpool compre o Atlético Mineiro e o Galo tenha um papel de absoluto destaque depois de 2 ou 3 temporadas. A pressão externa, de fora para dentro no São Paulo, vai ser tão grande que os conselheiros vão precisar se mobilizar. Só um exemplo básico, claro. O São Paulo fez o voo da alegria para Córdoba. Como faria o Corinthians, como faria o Palmeiras, como faria o Flamengo? O que é o voo da alegria? São os conselheiros que fazem parte do núcleo administrativo do São Paulo. Esses caras, entre aspas, são abnegados porque eles não recebem nada para serem conselheiros. Abnegados. Mas eles têm a carteirinha. Esse termo é bom. Esse termo é bom. Eles recebem, eles vão ao jogo de graça e quando tem uma viagem dessa eles conseguem, além do ingresso, a hospedagem e o voo. Enfim, a galera foi lá e assistiu. Sabe quando um clube como o SAF bancaria o voo da alegria para conselheiros? Nunca. Jamais. Sabe quando um clube que se tornou SAF vai ter todas as comodidades e vantagens que um conselheiro tem? Nunca. Sabe quando o conselheiro vai ficar se reunindo para ficar dando pitaco no departamento de futebol e questionando o diretor de futebol? Nunca. Então, esse status quo impede que clubes como o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio Internacional se transformem em SAF. Só que alguns clubes precisam desesperadamente da SAF. O Santos é um clube que precisa desesperadamente da SAF. O São Paulo é um clube que precisa desesperadamente da SAF. Flamengo e Palmeiras, eu acho que podem se dar o luxo de esperar. Podem se dar o luxo de ver os próximos passos dos rivais e aprender com erros dos outros. Talvez até esperar que o mercado esteja mais aquecido, com mais gente pesada querendo entrar no mercado brasileiro. Grêmio Internacional, eu acho que podem esperar mais um pouquinho, eles precisam entender um pouquinho melhor as coisas para depois entrar nesse movimento. Já São Paulo e Santos, eu acho que não teriam essa oportunidade. Tenho dúvidas sobre o Corinthians, não sei muito o que pensar, não sei se o Corinthians precisaria entrar logo de cara, com pressa, ou não. Mas o São Paulo vai demorar, o São Paulo não vai... São Paulo teve a coragem...
o Corinthians é parecido com o São Paulo. Tu acha que os conselheiros vão perder a boquinha? Não vão perder a boquinha? A boquinha vale para todos, Pretzel. Eu estou falando qual que é o clube que precisaria. É que assim, o Corinthians, como tem capacidade, o Corinthians vai faturar na casa dos 800 milhões de reais. Capacidade financeira muito maior, então, evidente. Então, assim, talvez ele possa se sustentar. Mas todos esses que eu citei, eles precisariam. O São Paulo criou uma comissão, e diante da pressão que existia para que se tornasse SAF, o São Paulo criou uma comissão que apresentaria o seu balanço a respeito de virar uma SAF em um ano. A comissão deve apresentar os prós e contras em novembro. Quando você criar uma comissão que vai te apresentar resultados em um ano, é porque tudo que você não quer é que o tema dessa discussão seja tu só quer criar um casuísmo político, né, para botar lá 4 ou 5 amigos, vê lá como é que funciona isso, né? Bom, considerações finais de Jorge Nicola. Cara, eu gostei bastante da pauta, do tema de hoje. Poucas discordâncias, pena isso, né? Eu gosto quando o Pretzel discorda muito de mim. Quando o Pretzel vem aqui e fala, não, eu discordo. Eu digo, mas tudo bem, acho que com o tempo ele está se alinhando a mim. Daqui a pouco talvez eu nem corra mais risco de perder meu espaço no podcast, porque o Pretzel, eu tenho percebido, tá entrando pro meu lado aqui e tá coordenando as suas cornetas, tá direcionando suas cornetas sempre pro apresentador. Então você que se cuide, viu, Carbone? E aí, é isso mesmo. E aí, Pretzel, suas considerações finais. Eu tô vendo o Nicola muito circunspecto, né, nesse post, viu, nessa edição, porque a nossa Lusa perdeu pro Marília, né? A Lusa caiu fora na semifinal da Copa Paulista e vai ficar sem divisão nacional de novo. Você, senhor Jorge Nicola, que é um elitista, não defende 8 divisões. A Portuguesa estaria na quinta divisão do futebol brasileiro hoje. Não defendo. E estaria na quinta divisão junto com Santa Cruz e com o Paraná. Então é uma vergonha que no futebol brasileiro, Portuguesa, Santa Cruz e Paraná não tem uma divisão nacional para disputar por causa da CBF, que é bilionária e deixa esses clubes à míngua. O senhor é um dos responsáveis contra isso. O senhor é contra a divisão nacional. A Portuguesa não vai ter divisão nacional porque o senhor é contra também. Eu gosto de jogar Copa... Não, é verdade, eu gosto de jogar Copa Paulista. Isso. Também. Não, então eu queria eu queria lavrar esse meu protesto, viu? Porque eu penso mais na Portuguesa do que ele. Ele ainda tem coragem de encerrar o podcast dizendo que o seu conteúdo é maior do que o meu. Não é. Realmente não é. Não é. Eu quero agradecer. Tá melhor que debate político isso aqui. Isso. Né? Direito de resposta. Eu quero direito de resposta antes de acabar isso aqui. Uma réplica aí. Você tem uma réplica. É um absurdo você pensar que eu prefiro a Copa Paulista do que a quinta, sexta. Eu preferia estar na 8ª divisão do que a Copa Paulista. Mas tudo bem. Dito isso, vou te pegar na próxima, tá, Pretzel? Melhor você já ficar esperto. Não, essa, viu? Tu foste engolido nesse final. E pra fechar, André, eu quero te agradecer porque eu tô completando 4 anos de Yahoo Esportes nesse início de outubro. Eu quero te agradecer, André, pela tua confiança, pela confiança do Matheus, do Luiz, lá do Fernando, lá quando a gente acertou em outubro de 18. Para mim é uma honra e uma satisfação. Mesmo que haja alguns concorrentes, certo, que se incomodam, né, com o crescimento, crescimento espontâneo e estimulado, né? E outra, ao contrário de algumas pesquisas aí, né, certo? O meu blog, ele tá com uma boa audiência, com 30 pontos para mais ou para menos. É só isso que eu queria dizer, então. Mas essa pesquisa é confiável? Muito obrigado. Pois é, eu tô deixando assim, ó, 30 pontos para mais ou para menos. Talvez eu acerte, entendeu? Talvez eu acerte. Né? Então, André, muito obrigado. É isso aí. Parabéns, Pretzel, muito obrigado. Obrigado, Nicola, e obrigado a você que ouviu Segunda Bola. Até a próxima semana. Valeu!